Olá, que bom vê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Espero que esteja bem e com saúde. Eu sou Marcela Aguiar, sou da equipe de Gentle Birth Brasil e hoje vim falar um pouquinho sobre educação perinatal como um direito da mulher. Vamos lá? Para discorrer sobre esse tema, e falar sobre o direito dessa mulher, a gente precisa partir do pressuposto de que, historicamente, as mulheres precisaram correr atrás desse direito, por melhores condições de vida, precisaram buscar os seus direitos e de alguma forma, ter um reconhecimento da sua cidadania. Nem sempre foi assim. Se a gente parar para pensar em outros momentos, nos momentos, principalmente na história do mundo, na era pré-moderna, a gente vai entender que a mulher ela estava reclusa à interioridade do lar, ao pertencimento daquela relação doméstica. Então, ela estava submetida à ordem do marido e nos cuidados com a casa, com os filhos, mas não só do marido. Se a gente pensar na estrutura, por exemplo, da lógica da monarquia, a gente vai ter Deus, uma figura masculina, o rei, a segunda figura masculina, e o homem, o pai. A mãe, ela estava relegada àqueles cuidados dentro de casa. Então, essas eram as figuras públicas. Então, nem sempre a mulher teve esse poder, essa possibilidade de vir ao público e dizer o que pensava sobre a vida. Se a gente construísse uma linha do tempo, e falasse um pouquinho sobre os movimentos afirmativos, a gente vai perceber que o grande marco sobre os direitos, na verdade, não só sobre o direito da mulher, se deu com a Revolução Francesa. Eles brigam por isso. A ideia do lema da Revolução Francesa é igualdade, fraternidade e liberdade. Principalmente pautada na ideia de igualdade, surgem as discussões sobre o lugar da mulher na sociedade. Mas só quase 100 anos depois, na Nova Zelândia, e exclusivo daquele lugar, no território, a mulher teve direito a voto. Não eram todas as mulheres, eram algumas mulheres, mas foi o primeiro movimento social que levou as mulheres a um lugar de poder opinar socialmente. No mundo como um todo, a Segunda Guerra Mundial foi um importante divisor de águas, para o mundo como um todo. Assim, a gente teve um mundo devastado no pós-guerra. E as nações, elas se reuniram naquele momento numa necessidade de reconstrução da humanidade. E em uma dos momentos de uns eventos, em que mais de 50 nações se uniram, e o Brasil era uma dessas nações, se reuniram e construíram uma carta, uma carta que chamou-se Carta das Nações Unidas. Essa carta foi uma ideia primária sobre o que viria a ser a ONU, a Organização das Nações Unidas, que surgiu logo depois a necessidade da construção dessa carta. E 3 anos depois, funda-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração foi um grande marco na representação das pessoas que não tinham direitos, Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela protegeu, a ideia dela é proteger toda e qualquer pessoa, pela única condição dela ser um ser humano, ela tem direitos. E, nesse primeiro momento, a gente tem aí, de novo, uma discussão sobre o lugar da mulher, a mulher de direitos, quais são os direitos que ela tem socialmente. Só lá na frente, em 1975, que aí sim a gente vai ter um primeiro movimento concreto, consistente, com a primeira Convenção Mundial sobre a Mulher. Nessa convenção, o objetivo dela foi, para além de qualquer coisa, criar mecanismos que assegurassem os direitos. Até aquele momento, falava-se sobre os direitos da mulher ainda de forma muito evasiva. E a construção, a construção desses instrumentos que consolidassem esses direitos foi um marco regulador importante na busca por eles, na efetivação desses direitos. E 4 anos depois, em 1979, teve a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Nessa convenção foi criado um documento, que é um grande documento, ainda hoje,
né, é um documento que tem como objetivo promover a igualdade de gênero, né, e ele balizou algumas métricas que a gente utiliza até hoje na discussão sobre direitos das mulheres. Então, quando a gente pensa sobre os direitos das mulheres, fica definido que discriminação contra a mulher significará toda forma de distinção, restrição ou exclusão baseada no sexo. Então, veja que ainda hoje nós estamos na busca da efetivação por estes direitos. Apesar dele surgir lá atrás, em 1979, a gente caminhou de forma muito lenta em alguns momentos, né? E ainda é uma pauta de discussão, de efetivação desses direitos. Nessa convenção, né, essa importante convenção, o documento que foi construído, né, a partir dele, é um documento que ele é um marco no direito internacional. Ele é um tratado respeitado pelas Nações Unidas, né, todas as nações que se reconhecem a partir da ONU, né, e ele foi um importante instrumento porque ele construiu uma validação importante em características que diferem a condição de ser homem e ser mulher, e ele acaba difundindo os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, ele constrói essa pauta, legitimando essa diferença, né, e reconhecendo que esse é um lugar também de direito para a mulher. Esse documento, ele não só esteve pautado na condição de ser mulher, como eu disse, mas isso foi um importante marco para o movimento feminista, né, e ele buscou assegurar para a mulher não só essas pautas de direito reprodutivo e sexual, mas direitos civis, políticos, direitos econômicos, direitos sociais e culturais, né, em prol das mulheres. Quando a gente fala principalmente de direitos sexuais e direitos reprodutivos, a gente está falando sobre a condição de dar à mulher o lugar de exercer a cidadania, né, o lugar de exercer a sua função social, de ser mulher, né. Fala-se sobre o respeito ao bem-estar físico, mental, social, psicológico dessa mulher, né? Então, é do lugar de que eu me reconheço em minha diferença, né? Eu me afirmo em minha diferença. E a minha diferença, ela me estrutura, né, como sujeito. Eu sou mulher por conta disso, né? Essa discussão, essa narrativa faz com que a gente consiga se estruturar nesse campo de identificação. É uma construção de identidade, né? E esse documento, quando ele fala sobre os direitos sexuais e reprodutivos, ele traz 3 marcos, 3 pautas que são extremamente relevantes nessa discussão de identidade, né? Que é a autonomia da mulher sobre o seu corpo, né? A autonomia, na verdade, sobre os corpos como um todo, né? Falando sobre a mulher, né? Sobre o seu corpo, diz sobre a condição de escolher sobre o que é melhor para ela. Ela, sim, tem condição de legislar sobre o que ela reconhece como efetivo para si mesma. Então, essa condição de escolha, de autonomia, surge agora, né? Entrada da década em 1979, no mundo inteiro, no Brasil muito mais tarde, né? Esse documento, ele fala também sobre a expressão da orientação sexual. Então, a mulher pode expressar livremente o seu desejo, ou, né, como convier, de forma como ela se reconhece a partir desse desejo. E ela tem decisão sobre condição de reprodução, se ela deseja ou não, né, gestar, parir, maternar, né, de forma autônoma e livre, né? Quando eu digo gestar, parir ou maternar, porque a mulher pode não escolher tornar-se mãe, né? Uma vez que ela possa decidir sobre isso, né, o Estado, ele não tem como intervir, né? Não deveria intervir nessa condição. Aqui no Brasil, então, 10 anos depois, quase 10 anos depois, surge o nosso marco democrático, que foi a Constituição Federal de 1988, que, quanto aos direitos sexuais e reprodutivos, ele vai dizer que a mulher, ela tem condição de ter acesso a serviços de saúde, acesso a métodos contraceptivos, à informação, à educação sexual. Ela tem o direito de expressar livremente a sua orientação, né? E ela tem direito ao aborto, né? Hoje, no Brasil, apenas em casos de estupro, quando a mãe está em risco de vida, ou quando o bebê ele é anencéfalo, né? O feto ele é anencéfalo. Então, esses direitos, né? Essas afirmativas, elas estão descritas
no nosso marco democrático, que é a Constituição Federal. Mas não só esses direitos, né? A Constituição, ela vai, em inspiração a esse documento da ONU, reafirmar a ampliação dos direitos civis, sociais e econômicos das mulheres, né? Ele vai construir e vai falar sobre a determinação da igualdade entre homens e mulheres, a igualdade dos direitos e deveres na sociedade conjugal, no espaço doméstico, né? A definição do princípio da não discriminação do sexo e a proibição da discriminação da mulher no mercado de trabalho, né? Vejamos, diante do que levantei para compartilhar com vocês, há muito ainda, né, a se construir com relação aos direitos da mulher. Nós tivemos agora, há 1 ano e pouco, 2 anos, né, não sei quem de vocês conseguiu acompanhar, uma história de uma criança que ela engravidou, né, foi amplamente divulgada pelas redes sociais, pelos os canais de comunicação, e essa criança, ela precisou de uma blindagem, né, de uma equipe médica que estuda sobre os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, para conseguir efetuar esse aborto, né, porque ainda hoje, né, estamos falando de 2019 ou 2020, não me recordo claramente, mas ainda hoje a gente vai precisar utilizar, brigar por esse direito, né? Uma equipe, inclusive, que lida com essa discussão e pesquisa, são estudiosos e pesquisadores, né, dos direitos da mulher, foi quem assumiu o protagonismo no sentido de proteger essa criança, porque estamos falando de uma criança, então ela precisou de adultos que dessem esse suporte emocional e social a ela, porque o país se levantou contra essa condição do aborto, né? Então, veja, se a gente falar de mercado de trabalho, né, estudos mostram que 20% das mulheres ainda ganham menos do que homens nas mesmas funções dentro do mercado de trabalho, que desenvolvem as mesmas funções. Então, a gente ainda precisa brigar muito pela efetivação desses direitos. Mas quando a gente fala sobre essa construção social do direito da mulher, paralelo a isso, a gente vai estar vivendo a construção da medicina enquanto saber científico. Se pararmos para pensar que lá atrás a mulher estava privada desse espaço público, quem chegava às universidades eram os homens. As mulheres, elas não tinham condição de ascender dentro do processo da educação. Então, a ciência médica, ela foi construída por homens. Ela foi pensada a partir da lógica do olhar masculino sobre os corpos femininos, né, num contexto em que esse corpo era ainda um lugar de especulação, um lugar da ausência de direitos, né? Pensando nisso, a gente precisa entender o impacto, por exemplo, da Revolução Industrial, né, sobre esses corpos, por exemplo. Se a gente pensar na Revolução Industrial no Brasil, ela vai acontecer por volta de 1930. Então, muito pouco, né, tem muito pouco tempo, a gente ainda vai fazer 100 anos, de fato, desse movimento aqui no Brasil. E quando a gente fala dessa Revolução Industrial, a gente vai ver que os impactos, principalmente, eles vão sobrecair sobre os corpos das mulheres, né? Nesse momento, a ciência, ela vai tomar, né, como o próprio nome já diz, a ciência é o estudo da natureza, né, e pensando nessa estrutura de como a Revolução Industrial vai pensar, né, a racionalidade humana, né, ela vai, a partir daí, desenvolver ideias sobre os corpos, sobre saúde e sobre doença no campo da medicina, né? E dentro dessa lógica, os corpos, eles passam a ser espaços de investigação da ciência médica. Ainda no final do século XIX, início do século XX, a gente vai ter aí uma revolução importante, né, no início do século XX, que foi a revolução da penicilina, por exemplo, em que as famílias foram obrigadas a vacinarem-se, né? E naquele momento a gente estava falando da necessidade que a gente chamou de movimento higienista, né? Que foi dessa necessidade de limpeza, da higienização, né? da saúde, né? Da sobrevivência desses corpos, né? Que até aquele momento viviam sob condições que precisavam ser realinhadas, mas de fato
as mulheres e as crianças, elas são as mais impactadas por esse movimento higienista, né? Elas estavam no corpo da mulher, a condição da sobrevivência dessas crianças, né? Esse movimento, né, esses movimentos higienistas do início do século XX, ele vai deslocar o foco da doença para a saúde, né? Até aquele momento, os médicos, eles estudavam e interviam a partir da doença. Eles eram convidados a intervir sobre as doenças, né? Existiam os médicos de família e eles eram chamados para intervir na doença, né? Quando esse movimento, né, de sanitário, ele acontece, a gente vai ter um deslocamento para o campo da saúde, e aí a gente vai ter o controle a partir daí das virtualidades, da periculosidade, surge aí a ideia de prevenção, né, e o médico, ele passa a assumir um lugar especial, mais amplo dentro dessa cena, porque ele de fato estará como protagonista, né, de quem legisla sobre a saúde, sobre a doença. Assim, esses corpos femininos, eles, de fato, eles são mais assumidamente, viram objetos do saber médico, né? Então, os médicos, eles vão se debruçar sobre as ideias que se referem à sexualidade e à reprodução. A partir disso, né, do estudo da fisiologia, né, e do conhecimento desse corpo, isso vira um instrumento de controle, né? Porque a partir do momento que esse corpo é reconhecido, a forma como ele funciona, vai ser possível prever o que esperar desse corpo, né? E surge aí esse controle sobre o corpo, né? E a partir do momento que se desenvolve o controle desse corpo, a gente vai desvendar um dos mistérios, né? Que era o mistério da mulher, vindo ainda lá, né, do século XVII, século XVIII. Freud falava sobre isso, né? Dos mistérios sobre os corpos femininos, né? Diante disso, a gente vai ter aí uma apropriação sobre esse corpo, né? E essa apropriação vai se dar principalmente sobre o aprimoramento da tecnologia, né? Vinda pelas máquinas, pela Revolução Industrial, e elas vão ajudar a resolver problemas que eram problemas significativos para aquela época, né? Mas não tendo a mulher como uma referência do que ela pensa sobre isso, mas sobre o olhar do que a medicina masculina tinha sobre esse corpo. Quando a gente pensa nesse contexto social do início do século XIX, do século XX, a gente vai pensar que o Brasil ele estava crescendo como uma pátria, né? Logo depois a gente vai ter aí os movimentos militares todos, né? A tomada do militarismo, e esse corpo dessa mulher ele vai ser assumidamente dominado, porque é preciso garantir a sobrevivência dessas crianças que se tornarão futuramente uma nação, né? Então, a sobrevivência da criança, ela se torna prioridade, né? E esse corpo, ele vira um corpo que está submetido ao controle social, né? Porque o Estado, ele vai começar a dar conta a fim de que lá na frente a gente tenha melhores resultados com relação à saúde das crianças, né? É nesse momento que a medicina se aproxima desse cenário do parto, cria-se aí a obstetrícia enquanto especialidade, né? Logo depois a pediatria como forma de controle, né? das doenças infantis, e depois disso, né, foi se apropriando com, né, o desenvolvimento de toda a ciência que estuda a regulação e o desenvolvimento da saúde materno-infantil, né, e a reprodução humana, de alguma forma. Quando a medicina ela se desenvolve tecnicamente, né, o corpo da mulher ele será submetido a essa medicalização, né, que essa técnica vai implementar, né? E esse corpo e essa medicalização se torna um dispositivo social de controle, né, no que se refere principalmente à reprodução humana, né? Porque essa mulher, ela nesse momento, ela vai ser reduzida exclusivamente à condição biológica, né, a essa entidade biológica que fala sobre o gestar e parir. Então,
a ela está garantida essa condição de cuidado, não por ela ser mulher, mas por ela dar a vida a outras, né, a outras pessoas. E essa ideia, né, estruturada vai continuar durante muitos anos, né? Essa mulher vista apenas como um encapsulamento, né, de uma criança, né? E essa redução a esse corpo biológico, exclusivamente do que a gente viu até aqui, tá? O impacto disso, por exemplo, a gente vai construir aí uma lógica de racionalidade, né, que vai fazer com que a mulher ela se desconecte do próprio corpo, né? Nesse momento, ela está entregando esse corpo a um outro que disse a ela que sabe sobre saúde e doença, que sabe sobre todos os mistérios que ela não tem condição de entender sobre o próprio corpo, né? Essa mulher ela vai se deslocando dessa sensação, desse espaço do sentir, e vai se tornando uma estranha, né, a esse corpo, vai estranhando esse lugar. Hoje, se a gente pergunta, por exemplo, uma mulher, né, gestante, como é que ela está? A resposta dela comumente vai ser assim: tô ótima, fiz exame, né, vi na ultrassom bebê, ou, não sei, acho que eu tô bem, né, dia tanto eu vou ter exame com o doutor fulano que vai me dizer como é que a gente tá, né? É muito comum ouvir que o outro é capaz de me dizer como eu tô, mas eu não consigo estar aqui conectada a esse corpo. O fato é que quando eu dou ao outro a condição de dizer se eu estou bem ou se eu não estou bem, esse outro se torna um proprietário técnico do meu corpo, né? Ele deixa de atuar como mediador, né, da minha saúde, da minha doença, e passa a ser um proprietário tanto da saúde quanto da doença. É ele que nomeia, é ele quem qualifica o sintoma, é ele quem diz o que vai acontecer, o como você deve cuidar do seu corpo, né? Essa lógica de submissão da ideia sobre que, né, o outro pode falar sobre mim, reafirma mais uma vez o lugar, o não lugar dessa mulher, o não lugar do pensamento e da ideia do que essa mulher tem sobre si mesma. E com isso, né, os nossos sonhos se vão, né? Os nossos sonhos, eles são ressignificados dentro de uma cultura do capital, né? Hoje, quando a gente pensa, né, estou gestante, né, a gestação ela vem com a fantasia do quarto perfeito, com a fantasia das roupinhas, com a fantasia de uma equipe, né, que me dê a imagem, né, pública do que é um parto perfeito, do que é uma experiência, mas simbolicamente essas imagens, os sonhos, eles foram sendo cristalizados em imagens, né, exteriorizadas ao desejo, né? Eu não consigo conectar o meu desejo ao que de fato eu espero, né? Elas viram metáforas do que seria especial, né? E o casal Lefreve, que são pesquisadores sobre as ciências dos corpos, né, femininos, eles têm um texto que eu gosto muito, que ele diz que surge aí a problemática da autonomia, né, da experiência e da exteriorização da interioridade, né? Eu colocar para fora o que eu deveria carregar em mim, né? Tornando precárias as vivências que tendem a ser, não importando se brutal ou gentilmente, descartadas, desqualificadas, pormenorizadas, quando não ridicularizadas. Então, o desejo da mulher, ele some, né? Ele não aparece. Ou ele se transforma em algo concreto, né? Ou ele é desqualificado, né, diante do texto da técnica, né? Quando você vai no pré-natal, dificilmente alguém vai te perguntar sobre os seus medos, sobre as suas expectativas, sobre a sua história com relação ao que você está vivendo, né? Eles geralmente passam exames, medem, pesam, o que é muito importante, mas quando isso se desconecta do desejo, passa a ser um estranho para essa mulher que está vivendo a experiência. E aí Bourdieu traz uma ideia, né, que ele diz que quando, né, um outro, né, consegue imprimir ideias, né, quando o outro consegue construir algum tipo de exercício de poder sobre esses corpos, sem a necessidade de coação física, né, por parte, né, dessa pessoa que pratica, eu estou exercendo aí o que a gente chama de força simbólica, né? É uma força que ela não
ela não necessariamente é percebida, né? Ela é autorizada, né? Eu autorizo esse outro a falar em meu nome, eu autorizo esse outro a desejar por mim, né? Eu não, nem passa pela minha cabeça pensar que poderia ser de outro jeito, né? É apenas isso. A minha mãe viveu assim, a minha avó viveu assim, as minhas irmãs, as amigas vivem isso. Então, a gente está envolvido em um campo que não me dá condição de questionar essa ideia, né? E essa força simbólica construi um abismo, né? Dentro dessa imagem que eu compartilho com você, né? Uma imagem caricata, mas uma imagem que fala sobre esse distanciamento da relação, né? A relação médico ou prestador de cuidado paciente, né? É uma relação hoje mediada pela doença. Tem alguém que se apropriou da condição de dizer o que é saúde e doença, e o outro que precisa dessa palavra, o outro que precisa dessa nomeação, né? Um outro que está vulnerável diante do texto técnico, do texto do que quem eu autorizo tem para me dizer sobre isso, né? E essa é uma relação que constrói uma hierarquia, um distanciamento, né? É você que sabe sobre mim. E aí eu trago para vocês um conceito de violência de Marilena Chauí, que é um conceito lá de 1985, mas que é até hoje utilizado de forma muito real, né? Que ela diz que violência é a transformação da diferença em desigualdade, numa relação de hierarquia que se extrapola, domina e oprime o outro, numa ação que anula sua autonomia e subjetividade, né? O que é, senão, o poder da ciência sobre os corpos, né, sobre os nomes que nós não conseguimos decifrar no texto, né? O texto da ciência, ele é um texto rebruscado, ele vem com palavras que não são palavras do cotidiano, né? E essa diferença do saber, eu tenho a apropriação do saber técnico, e ele se sobrepõe a qualquer outro saber que você traz, é uma lógica de violência, né? Ele tira do outro a condição de falar sobre si mesmo, né, de ter autonomia, de pensar, de desejar, né, e por isso é violento. Quando a gente pensa na violência, né, na violência obstétrica, a gente está falando principalmente desse aparato tecnológico, científico, estrutural, que foi construído para dar conta dessa experiência, sem dar à mulher a condição de dizer ou de pensar e sentir para além disso. Então, quando eu sobreponho isso, eu estou construindo um distanciamento, e esse distanciamento vira uma desigualdade, né, nomeado por Chauí como violência. E esses corpos que foram, né, ao longo de anos, pressionados, né, são corpos hoje silenciados, né? Os nossos corpos foram silenciados, né? Nós, como mulheres, temos medo, né? Nós temos vergonha, nós ficamos sem graça, temos medo de parecer burras, né? Temos medo de parecer desconectadas, né? E esses medos fazem com que a gente aceite, né? Que a gente não se posicione. E, de alguma forma, esses corpos silenciados, eles carregam marcas estruturais, porque eu não falo para quem eu deveria falar, mas eu reverbero esse discurso em cenas de medo, né? No discurso do medo do parto, por exemplo, né? No discurso que vai sendo reverberado entre outras mulheres que se reconhecem e compartilham entre si histórias, né? Pensando nisso, nos últimos anos, esses mesmos organismos, né, que militam a favor do direito, eles vêm construindo recomendações que são recomendações importantíssimas acerca do direito da mulher, né, do direito da mulher, principalmente no período perinatal, né? E aí eu trago dois marcos que eu julgo extremamente importantes, que são, em 2016, quando a OMS ela constrói uma cartilha falando sobre a experiência positiva de parto, né? E essa cartilha ela teve como objetivo melhorar a utilização do atendimento de rotina, né? Ele fala sobre a potencialização desse ambiente, desse espaço, para ampliar o cuidado, né? Numa saúde centrada muito mais
na pessoa, né, centrada na história do sujeito, que está ali, que se coloca da sujeita nesse momento, né, do bem-estar dessa mulher, né, e o cuidado em saúde de forma muito mais ampla, né? Então, foi um grande marco, porque ele não fala exclusivamente da técnica, ele fala sobre o pré-natal, né, e sobre os aspectos psicológicos importantes desse pré-natal. E em 2017, nós vamos construir um marco no Brasil, que é também um marco importante, que foi as Diretrizes Nacional de Assistência ao Parto Normal, que traz, de novo, essa reafirmação do parto positivo e da experiência de parto positivo para a mulher, né? E aí eu trago um trechozinho, que para mim é um recorte que está ainda no início do documento, que ele diz: esse excesso de intervenções deixou de considerar os aspectos emocionais, humanos e culturais envolvidos no processo, esquecendo que a assistência ao nascimento se reveste de um caráter particular que vai além do processo de parir e nascer, né? Quando a gente consegue nomear e entender que a assistência ao nascimento fala muito mais sobre o processo em si, mas sobre a experiência que essa mulher vive, né? Que essa família que nasce a partir dessa experiência vive, né? Então, a gente está falando sobre um lugar simbólico, né? Um lugar que nomeia e que vai ser um marcador importante da experiência de tornar-se mãe, tornar-se pai, tornar-se família, né? Para essas pessoas que estão envolvidas nesse lugar. E aí, gente, é a partir da qualificação da experiência, né, que os sonhos eles ganham espaço de narrativa, eles ganham espaço para serem narrados, né? É preciso colocar a palavra, dar voz a essas mulheres para que as palavras surjam, né? Foucault dizia que quem tem poder define como a história será contada. Nessa assimetria discursiva, o lugar da experiência vai ser sempre uma experiência pautada na violência, né? Quando a palavra é dada apenas, né, a técnica, a gente desqualifica a experiência. E dentre esses documentos de recomendação que a gente vem vendo hoje, o que a gente preconiza enquanto ciência é dar à mulher a chance de legislar, de falar sobre si, né, de qualificar a sua experiência, né? E a qualificação dessa experiência acontece, inclusive, no poder dizer, poder falar, né? Dar voz a essa mulher, na construção de sonhos, né? E para isso, gente, não tem outro lugar senão o contexto da educação perinatal, né? A educação perinatal, ela não é um plus no pré-natal, ela é condição do pré-natal. É preciso gritar sobre esse direito. A educação perinatal é a única chance que a mulher tem de apropriar-se da experiência, né? E apropriar-se da experiência significa trazer essa subjetividade para esse momento, para esse presente, para essa experiência, né? Dando a ela a condição de ganhar voz, de ser narrada também, né? Então, quando a gente constrói uma ideia, quando eu pensei nessa aula, quando eu pensei em dividir com vocês essa ideia do que a gente construiu, né? Aqui no Gentle Birth a gente fala muito sobre essa condição de da educação perinatal como um marcador extremamente revolucionário para a mulher, né? Para a família, né? Quando a gente tem uma família que se une, né? Para viver essa experiência, quando a gente produz e propõe a esse pai que faça parte dessa experiência, que se conecte a essa experiência. A gente convida a família a existir, né? E a gente convida a família a existir, né, dando a ela a condição de falar, dando a ela a condição de qualificar, de dizer o que é importante para si. Então, hoje, gente, eu termino a minha aula fazendo uma fala que talvez pareça a vocês um bordão para esse momento, mas que em momentos como o que a gente vive, a gente precisa reafirmar, assim, nenhum direito a menos, né? Nenhum direito a menos. Como mulheres, nós precisamos reafirmar e nos proteger desse espaço dos nossos direitos, né? E como uma mulher feminista, mãe de mulher, né, eu reafirmo a vocês, né, que hoje, pensando no campo de atuação que eu estou, a educação perinatal é para mim o meu movimento, né? É para mim um lugar de reafirmação de direitos, né?
Então, eu deixo para vocês aqui, né, de forma muito forte, muito contundente e muito emocionada, né, porque para mim é muito importante como mulher esse discurso, né? Nenhum direito a menos. Educação perinatal é direito da mulher, né? Espero ter chegado ao coração de vocês. Um beijo grande.